Olá, meu nome é Paulo Frade, sou co-gestor do Evolve FICFIA, que é o nosso long bias. Estou aqui ao meu lado com o Thales Yamamoto, que é o gestor do Alpha FIM. Estamos aqui hoje para comentar sobre o que vimos no mês e sobre a performance do fundo no mês de setembro de 2024. Antes de iniciarmos os nossos comentários, é importante mencionar que esse é o nosso primeiro vídeo do canal. A ideia é vir aqui mensalmente, fazer esse bate-papo com vocês, dando transparência da nossa visão, posicionamento e rentabilidade dos nossos fundos. Começando pelo cenário macro, o acontecimento mais importante no mês de setembro nos Estados Unidos foi a decisão do Federal Reserve de corte de taxa de juros, que foi de encontro com as expectativas mais otimistas. Foi um corte de 50 pontos base e que se espera que seja o primeiro de um ciclo. O dot plot, que é um sumário das expectativas para a taxa de juros americana por parte dos membros do Comitê de Política Monetária, ele indica que, em média, os membros esperam mais 50 pontos base de corte até o final desse ano. Vale ressaltar que o indicador de inflação favorito do Fed, que é o PCI, ele continua numa janela de 12 meses acima da meta de 2% que o Banco Central americano busca atingir. Tendo isso em vista, o chairman do Fed, Jerome Powell, no final do mês, ele indicou que os próximos cortes serão graduais. Isso pode ser lido como são mais prováveis cortes de 25 pontos base do que mais um corte de 50 pontos base. Em meio a esse cenário, o S&P 500, que é o principal índice de bolsa americano, teve uma alta de 2,1% no mês. Agora, indo para o Brasil, o principal destaque do mês de setembro foi a decisão do Banco Central, indo em direção contrária à do Fed, aumentar a taxa Selic. Foi um aumento de 25 pontos base. Havia antes alguma incerteza em relação a qual seria a magnitude desse aumento. E ele vem com uma resposta a uma percepção de desancoragem das expectativas de inflação. Pode-se dar como exemplo o fato de que já há várias semanas a pesquisa Focus vem mostrando uma revisão sempre para cima da expectativa de IPCA para o final de 2024. No comunicado e na ata da reunião, o Banco Central reforçou a percepção de que o hiato do produto está muito apertado. Isso quer dizer que a economia está muito aquecida e isso gera pressões inflacionárias que precisam ter uma resposta em termos de política monetária. Isso criou um cenário desfavorável para ativos de risco no Brasil, mas, por outro lado, houve uma valorização do real que pode ser atribuída ao aumento do diferencial de taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, que favorece posições de carry trade e, por consequência, a moeda brasileira. Passada a análise macroeconômica feita pelo Thales, eu vou começar aqui agora falando um pouco do fundo Evolve FICFIA Long Bias. Inicialmente, como é o primeiro vídeo nosso e a gente está divulgando a carta agora também, a gente vai falar dessa vez do trimestre. A ideia é nos próximos vídeos falar da performance mensal. O fundo nesse trimestre, agora o terceiro trimestre, ele performou 6,1%, apresentou uma alta de 6,1%, contra uma alta de 6,4% do Ibovespa e uma alta de 1,4% do Small. Enquanto o benchmark nosso, que é IPCA mais 5, subiu 2%. Indo para o pano de fundo aí, do trimestre, o cenário, enfim, Bolsa performou bem aqui no Brasil, o Ibovespa subiu, o fundo também subiu. Acho que o principal motivo aí foi o melhora do cenário externo, o cenário mais benigno para a inflação lá permitiu o Fed começar a cortar juros. E teve um fluxo em julho e agosto positivo aqui para o Brasil. Setembro foi um pouco negativo, mas olhando o trimestre como um todo, teve a entrada de estrangeiro, que acabou catalisando a alta das ações aqui no Brasil. Esse fluxo acabou encontrando empresas aqui com valuation bem descontado, com dinâmica de resultado positivo. Aí, o resultado do segundo trimestre que foi divulgado ao longo do terceiro tri foram resultados bons, em grande maioria dos setores, e batendo as expectativas que já eram elevadas. Do lado negativo, acho que esse início de alta de juros aí acaba, que está na contramão aí do que está acontecendo fora do Brasil, acaba atrapalhando um pouco a performance de ações e acabou inibindo um pouco essa alta toda que teve.
que poderia ter sido maior. Tem o lado positivo de ancorar expectativas aí de inflação futura, em tirar um pouco o prêmio dos versos mais longos da curva, mas a alta de juros sempre é negativo para a equity, então acabou contrabalanceando um pouco o tom mais positivo no lado de fora. Indo para os destaques das teses aqui do fundo no trimestre, começando aqui com a Vibra, uma breve descrição aqui. A Vibra é uma empresa de distribuição de combustível, líder no Brasil. Ela pertencia à Petrobras, foi privatizada, hoje é uma empresa independente e é uma corporation. A gente está posicionado em Vibra desde o final do ano passado, basicamente por ter um valuation extremamente atrativo, e também a gente está vendo um ambiente competitivo favorável para as incumbentes, principalmente para a Vibra, permitindo as empresas trabalharem com margens adequadas e recuperar retorno, após um longo período aí de margens ruins no setor. Tínhamos uma posição mediana em Vibra, inicialmente, dado que a gente viu algum risco de curto prazo, que tinha muito combustível russo entrando via o decreto da Amapá que permitia se diferir o ICMS. Ainda assim, a Vibra conseguiu entregar margens adequadas no primeiro semestre, acima dos peers. Em determinado momento, no começo do segundo semestre, final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, o governo mandou uma MP para tentar dificultar a compensação de PIS/COFINS em outros impostos. Isso aí, de alguma maneira, ia afetar negativamente as distribuidoras, mas não era um negócio significativo. Mas o mercado acabou penalizando demais as ações da companhia e de outras do setor. A gente aproveitou esse momento para sair de uma posição mediana para uma posição grande, que chegou a ser até a maior posição do fundo. Acabou que logo depois os agentes do setor agiram fortemente aí, fazendo pressão no Congresso, e essa MP foi revogada. Acabou que a ação recuperou bastante. O resultado divulgado do segundo trimestre, durante o terceiro trimestre, foi um resultado bom e acima dos peers, como a sinalização da companhia de que as margens melhorariam ainda mais no segundo semestre, com uma sazonalidade melhor. As ações acabaram performando bem e a gente voltou, depois desse momento, voltou para uma posição mediana, realizando poucos lucros. Outra tese que contribuiu positivamente para o fundo esse trimestre foi a tese de Sabesp. Sabesp é uma ação que a gente carrega no portfólio desde a eleição do Tarcísio. Era inicialmente uma posição pequena, e à medida que a gente foi ganhando conforto com a gestão nova da empresa, a gente aumentou a posição. Vale mencionar que, obviamente, a gente tinha expectativa que pudesse ocorrer a privatização, ainda lá atrás, mas a gente tinha conforto de carregar a ação independente da privatização, dado que a gestão nova estava fazendo um bom trabalho e a gente via bastante upside na tese. À medida que a gente viu que a possibilidade da privatização fosse concretizada, mais próximo de quando o novo modelo regulatório foi aprovado, a gente ganhou ainda mais convicção de aumentar a posição da empresa. E acabou que a privatização foi concretizada com o melhor parceiro possível, que é o da Equatorial, que tem experiência em vários M&As no setor de distribuição, e com isso a ação acabou performando muito bem pós-privatização, chegando a subir quase 50%. Foi quando a gente aproveitou para reduzir um pouco a posição, mas ainda é uma posição relevante no fundo. Acho que vale comentar que a empresa agora entra numa dinâmica positiva com a gestão nova, que foi recentemente nomeada. Ela tem um incentivo enorme de entregar uma eficiência maior, dado que grande parte dos ganhos fica com a empresa no curto prazo. Além disso, ela tem um incentivo grande também para acelerar o CAPEX, que vai converter em resultado no curto prazo. E acho que olhando para a questão de valuation, a gente, apesar da forte alta, a gente ainda vê um upside significativo, olhando de CF. E pela métrica de base de ativos, ela está negociando hoje em torno de 0,9, 0,95 em relação à base de ativos, comparado com umas distribuidoras eficientes que tem um modelo regulatório em alguns pontos parecido, na casa de 1,5 vezes. Então a gente acha que é plausível ela negociar mais ou menos no meio desse range. Então a gente vê upside para essa métrica também. A gente comentou anteriormente que a gente reduziu um pouco a posição, era uma das maiores posições do fundo, hoje é uma posição mediana que a gente reduziu após forte alta. Outra posição que contribuiu positivamente para o fundo esse trimestre foi a posição comprada em Bradesco. Acho que vale mencionar que o contexto da compra do Bradesco foi valuation. Na época, antes do resultado do segundo trimestre, a ação estava negociando 0,8 vezes book e com dividend yield de 8%, num lucro que a gente não considera que seja normalizado. A gente estava achando que tinha uma margem de segurança para montar essa posição e que o resultado estava próximo de um ponto de inflexão,
com a volta de crescimento da margem financeira e redução da despesa de provisão, dado que a inadimplência estava começando a ceder. O resultado do segundo trimestre foi ainda melhor do que a gente imaginava. Isso acabou catalisando a alta das ações, que subiram mais que 20% pós-resultado. A gente acha que o banco agora está no momento construtivo, está conseguindo originar em linhas mais arriscadas. E recentemente, na interação que a gente teve com o banco, está sinalizando que o terceiro trimestre pode vir ainda mais forte, com crescimento bom nas linhas de serviço. E eles estão vendo uma performance nas safras recentes de crédito com uma inadimplência muito baixa, o que está permitindo eles aumentar a apetite de risco em algumas linhas mais arriscadas. Isso a gente vê com bons olhos. A gente ainda vê alguns riscos estruturais, mas a gente vê que o banco está se mexendo para melhorar a eficiência, para conseguir ser um pouco mais competitivo e chegar próximo dos principais peers. Além disso, acho que vale mencionar que no setor a gente também tem posição no Itaú. É uma posição estrutural que a gente já carrega há muito tempo e que vem performando muito bem. Apesar da forte alta, a gente ainda vê um valuation atrativo, vê a possibilidade com o dividendo extraordinário da empresa distribuir 9% de yield esse ano. A gente tem um conforto pela resiliência e consistência de resultado, tem uma Basileia folgada e a gente vê o banco hoje com um ROI de 22% e, se olhar Brasil isoladamente, 24%, e apresentando uma tendência de alta. E assim como no Bradesco, as novas safras de crédito, eles têm mencionado que também está com uma inadimplência muito baixa, o que pode permitir que eles acelerem o apetite de risco aí e aumente carteira ainda mais esse segundo semestre. Hoje, o setor de bancos é um setor que a gente está bastante posicionado aqui e aumentou recentemente, tanto em Bradesco como em Itaú a posição. Outro setor que contribuiu positivamente foi o setor de varejo, que a gente tem 4 posições, 3 contribuíram positivamente e 1 negativamente. Das que contribuíram positivamente, acho que vale comentar da Centauro. Centauro foi uma empresa que a gente carrega aí desde o começo do ano. É uma empresa que está no nosso book tático. A ideia era pegar o turnaround da empresa. Ano passado ela foi muito promocional, que estava com estoque muito alto. A empresa estava sinalizando que ela ia aumentar a eficiência de capital de giro, diminuir estoque para ser menos promocional, aumentar a margem bruta, reduzir o endividamento, ter menos despesa financeira e voltar a ser lucrativa. A empresa conseguiu entregar isso nesses 2 primeiros trimestres e a ação reagiu positivamente e subiu bastante. A gente optou por realizar, dado que após forte alta a gente não estava vendo mais tanto upside. Outra empresa do setor que contribuiu positivamente foi a Vulcabras, uma empresa que, apesar de ter divulgado um resultado em linha com o que era esperado, a empresa sinalizou uma política de dividendos mensal e podendo até adicionalmente ter um dividendo extraordinário no fim do ano. Isso acabou catalisando a alta das ações pós-resultado e acabou ajudando o fundo nesse trimestre. Outra empresa do setor que também contribuiu foi a Vivara. É uma empresa que vem performando bem há algum tempo e que acabou tendo, o mercado aplicou um desconto de governança nela com a mudança de management, que foi feita pelo controlador. E agora, à medida que o mercado foi ganhando algum conforto com essa nova gestão, a ação foi diminuindo esse desconto de governança. E acho que também o mercado está se apegando bastante na performance operacional, que tem sido muito boa no segundo trimestre e sinalização boa para o terceiro trimestre. Essa empresa é uma empresa indicada como sendo mais estrutural, a gente não vendeu nada mesmo após a alta. Recuperação, né? Que a empresa caiu muito após essa mudança de gestão e agora está recuperando e já recuperou parcialmente um pedaço dessa queda. Do lado negativo, as ações da Arezzo foram detratores de performance no trimestre. O resultado do segundo trimestre foi abaixo da expectativa, com um crescimento abaixo do esperado nas marcas Arezzo e Hering. Outro ponto que vale mencionar, no Investor Day, pós-resultado, que a empresa foi explorar alguns detalhes da fusão, apesar dela ter dado uma abertura qualitativa grande, não houve guidance quantitativo mais detalhado e o mercado acabou criando algumas dúvidas no mercado em relação à integração e execução de resultado futuro. Dado que é uma tese de investimento que requer um horizonte de tempo um pouco mais longo,
para os resultados serem executados, a gente acredita que pode ter pesado um pouco no curto prazo. A gente acredita na tese, manteve posição e tem um conforto de valuation hoje. Agora, indo para o Evolve Alpha, o fundo teve uma valorização de 1,29% em setembro, que é equivalente a 154% do CDI. E, olhando pela visão dos books, o book de positioning, que observa fatores técnicos do mercado e opera com grande velocidade, teve um retorno positivo que compensou, em parte, perdas que nós tivemos nos books fundamentalistas que observam informações de demonstrativos financeiros e afins, expectativas de sell side. E esse mês nós tivemos uma contribuição grande também dos nossos outros books, como por exemplo o book de volatilidade, que opera o valor relativo de volatilidade em single names na Bolsa Brasileira, e foi crucial para a nossa performance do mês também o nosso sistema de alocação, que redimensiona os books em termos de risco, visando gerar um alfa adicional. Vale relembrar que o Evolve Alpha Fin completou um ano de histórico em agosto e no acumulado de 2024 ele está com uma performance de 138% do CDI, que nós consideramos boa em termos relativos se comparado com outros players da indústria de multimercado. Por fim, agradecemos a atenção de vocês. Se quiserem conhecer mais sobre a Evolve Capital, entre no nosso site e nas redes sociais. Críticas, sugestões, feedbacks são muito bem-vindos. Se quiserem que nós abordemos um tópico específico, deixem nos comentários. Até mês que vem.